Olá, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Eu sou o Patrick de Milhões. Estamos dando início a mais um Version of Million. E hoje eu estou aqui com a maravilhosa, que é nutricionista e autora, gente. Maura Dias. Olá, Maura, tudo Olá, bem? tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Version Muito of Million. obrigada. Eu agradeço muito o convite. Sou muito grata por estar aqui. A verdade, falando de um pouco da minha história, né? Sim. Maura como autora, Maura como nutricionista e também como personagem do meu livro, que é o nome Soledade. Então, estou muito agradecida, muito grata por estar aqui. Eu sou argentina, mas estou morando aqui em Brasil já faz um ano e pouco. Então, tenho já uma alma brasileira. Sou uma argentina com alma brasileira. Adoro o Brasil. Eu estou conquistando muita coisa aqui em Brasil. Sim. A verdade, eu morei em Bombinhas 10 meses o ano passado. Aí eu comecei a trabalhar de muita coisa, comecei a fazer de tudo, a verdade, né? Quando você sai de sua zona de conforto, que era a Argentina, que eu tinha trabalho, formada, né? Trabalhei num hospital muitos anos, uma empresa. Só que chegou um momento que eu queria algo novo, né? Quase 10 anos na empresa, então quase um ciclo fechado. Aí eu conheci Bombinhas, estando de férias com minha amiga e sua família, que foi do nada, não foi uma férias, não foi tipo assim, essas férias que você vai programando, não. Programa. Foi só ela, mandou mensagem para mim, eu estava trabalhando no hospital, eram 5 da manhã, eu lembro, e ela mandou mensagem: olha amiga, tu tem planos para férias? Falei: não. Ah, tu quer viajar ao Brasil? Eu já conhecia o Brasil, só não conhecia Bombinhas. Aí ela falou: tu quer viajar ao Brasil? Pois vamos! E eu sou uma pessoa que, a verdade, eu nunca fiz coisas sozinha. Eu sou muito medrosa, então sempre era com alguém. Até sair na esquina de casa era com Com alguém. alguém. Só que, tipo assim, um ano antes desse viagem, eu viajei a Buenos Aires, porque eu sou de Formosa, capital, que é uma província pequena, né? Mas um pueblo, sei lá. E Buenos Aires é mais grande. Aí eu tinha na mente que eu queria fazer uma viagem sozinha. Aí eu fui a Buenos Aires, que não era para ser sozinha, mas aconteceram coisas e terminou sendo uma viagem sozinha. Onde aconteceram coisas muito boas. Aí eu pensei: cara, é bom viajar sozinho. É muito bom viajar sozinho. Aí, quando ela falou desse viagem para Bombinhas, né? Ela falou: só que tu tem que viajar sozinha. Tem lugar para morar com nós, só que o viagem tem que ser sozinha porque não tem lugar no carro. Eu pensei: tá, eu vou. Eu já fui para Buenos Aires, agora eu vou. Aí eu fui, conheci Bombinhas, me apaixonei por Bombinhas. Foi uma férias muito diferente, porque geralmente a gente vai de férias e a gente sempre vai de festas, fazer coisas. Essa foi uma feira diferente porque era um lugar muito tranquilo, muita paz. Então aí eu pensei: cara, eu sou mais feliz aqui com tanta paz que lá com tanta coisa, com tanta correria, com tudo. A verdade, eu era encarregada da cozinha do hospital. Tinha 21 pessoas a meu cargo, então era muita coisa. Aí eu pensei: fui mais feliz. 10 dias de paz e tranquilidade, que é meu trabalho com tudo, né? Tendo tudo, dinheiro, carro, tudo. Aí eu pensei: tipo assim, eu vou morar aqui. Eu vou deixar tudo, vou morar aqui. Só que era uma brincadeira que fazia com minha amiga. Aí, pronto, eu voltei à Argentina. Aconteceram coisas, né? Aí, em meu aniversário, eu lembro que eu já tinha lido os livros de amor próprio, né? Tipo assim, um livro que me marcou muito é Aprendendo a Amar, que foi o livro que me inspirou. Sim. Aí eu comecei a ler livros, manifestação, todas essas coisas. Aí, meu aniversário, eu falei assim: ó,
tá, que tire tudo que não seja para mim. O outro dia do meu aniversário, aí o chefe da empresa me falou que eu tinha que sair daí, desse hospital, né? Eu ia para outro lugar na mesma empresa. Só que esse foi o princípio do final. Sim. Quando eu saí daí, aí eu, tipo assim, não durei quase nada no outro lugar. Aí era tipo assim, tá, esta é a señal que eu precisava para sair. Ao mesmo tempo, eu me contactei com uma menina, aí a gente se deu bem, começamos a falar. Hoje em dia é minha amiga, né? Que é o lugar onde eu morei, primeiramente em Bombilhas. Sim. Aí eu me contactei com ela, a gente se deu bem. Aconteceram muita coisa, né? Tudo como que era para ser. Sim. O universo fez que seja. Aí eu fui para Bombinha. Aí tá, deixei toda a minha zona de conforto. E agora o que eu vou fazer? Eu sou formada, mas Sim. aqui não é só chegar e... Então aí eu me virei, trabalhei de tudo. E comecei a... Tipo assim, eu era uma pessoa na Argentina que sempre planificava tudo. Tudo planificado, até a roupa que eu vou colocar amanhã. Em Bombinhas eu aprendi... A verdade, ainda estou aprendendo. Tá aprendendo. Mas aprendi a viver o aqui e agora. Porque tinha dias que eu tinha trabalho, estava bem de boa, tinha trabalho, tinha aluguel, tinha tudo. E tinha dia que do nada caía tudo. Aí, nesses dias que caía tudo, eu chorava muito. Eu tinha muita saudade. Aí eu comecei a escrever. A escritura foi uma terapia para mim. Aí eu comecei a escrever e, tipo assim, na minha vida toda, eu sempre falei, de brincadeira, eu vou fazer um livro. Tenho tanta história, eu com 32 anos, tenho 32 anos, eu com 32 anos tenho tanta história. Saí de casa, fiz uma faculdade que não era. Depois fui para Buenos Aires morar um ano, voltei. Depois estudei nutrição, me formei, também quis desistir. Eu tenho que escrever um livro. Sim. Também tive uma doença quando era adolescente, que também me inspirou a minha carreira, nutrição, ajudar as pessoas, né? Então, não, eu tenho que escrever um livro. Eu não posso, como tu falava, eu não posso não deixar uma marca minha. Sim. Eu tenho que deixar uma marca minha. Eu não nasci só para ir trabalhar e voltar a casa e academia e pronto. Não. Eu tenho que fazer algo. Então, aí em Bombinhas eu comecei a me inspirar, comecei a escrever e aí nasceu as mesmas histórias em corpos diferentes. E que linda que é essa capa, esse livro todo, né? E tu fazer todo esse resumo e deixar de alguma forma isso registrado. Uma coisa que me chamou muita atenção foi quando tu pega e fala assim, comecei a escrever em forma de terapia. Aí me lembra aquela questão de quando a gente, sei lá, era mais adolescente, coisa parecida, vamos escrever as coisas no diário e guardar nossas coisas. Então, na escritura, escrevendo ali, tu encontrou uma maneira de colocar pra fora, de externar a maneira como tu tava te sentindo. Até naqueles dias ruins, não tem com quem conversar, então vou escrever aqui. E, de uma certa forma, isso te ajudou muito, né? Exatamente, porque a minha vida era tão corrida lá na Argentina. Tipo assim, eu trabalhava das 5 da manhã até as 2 da tarde. Só que eu ia a casa e continuava trabalhando. No celular, eu tinha 2 celulares. Primeiramente tinha um, só que trabalhava, respondia, eu morava perto do hospital, então se eles precisavam algo, eu ia para o hospital, eu cuidava meus sobrinhos, tipo assim, eu não tenho filhos, mas meus sobrinhos eram como meus filhos, então eu estava com ele, eu ia para academia, minha vida era bem corrida, né? Aí eu tinha tudo, tinha meu carro, eu conquistei meu carro, verdade? Eu tinha um aluguel bom, tinha meus amigos, tinha tudo. Só que, tipo assim, a paz que eu tive esses 10 dias foi... Cara, eu acho que é por isso que eu falo. Eu não cheguei a Brasil em busca de dinheiro ou em busca de tipo assim, de muito dinheiro ou sair da Argentina, porque eu saí antes da Argentina. Antes de que esteja um pouquinho ruim na economia. Eu saí antes, a verdade, paz.
eu senti uma paz que... E nesta paz, aconteceram muitas coisas na minha cabeça. Eu falo hoje, quando eu estou em paz, minha mente milionária faz coisas que nem eu acredito. E nessa paz, eu vou começar a escrever um livro. Eu vou procurar editoriais. Óbvio que na procura, né, tu tem pessoas, não, mas não faz isso, não vai dar certo, alguma coisa assim, né? Ou, não, mas tu tá em um novo país, tem muito golpe. É verdade, tinha muito golpe, então eu tinha que saber que editora, como eu me contactar. Eu fiz um contrato com uma editora que eu não conhecia, conhecia há um mês agora. Então era tudo muito, muito interno, trabalho interno, para saber se começar a ouvir mais a voz de Deus, porque eu sempre falo, a gente tem duas vozes, a voz de Deus e a voz do ego. Aí a gente, infelizmente, é sempre dominada pelo ego. Todos, eu também. Aí, então, eu comecei a meditar, comecei a me conectar mais na praia, que não tinha ninguém. Bombinhas, em inverno não tem ninguém. Então, aí comecei a me conectar mais, a fazer mais. O que eu tenho que fazer? Talvez agora eu não tenha esse dinheiro para fazer, mas vou fazer, em algum momento vai dar certo. E assim começou a história de Soledad. Que Soledad é um personagem que eu criei de meu passado, a verdade. Aí, Soledad, como fala no livro, é um personagem muito chorona, muito emotiva, mas à vez também é muito caprichosa, irritante. E ela, tipo assim, aconteceu tanta coisa na sua vida desde que ela era criança. Então, ela compreende que o aprendizagem, o acordar espiritual, a verdade é desde que a gente nasce. A verdade, incluso antes. Tem especialista que fala que incluso antes de chegar no mundo, tu já tem coisas que vai acontecer e é assim. Então, a história de Soledad, né? A história das mesmas histórias em corpos diferentes. Eu ia te perguntar o porquê desse título. Do tema, do título do livro. Então, o título foi também na vez que eu estava na praia, sem trabalho. Tava, tipo assim, eu estava sem trabalho, no meio do caos, mas procurando minha paz, que isso que eu aprendi. Quando estou no meio do caos, é quando mais tenho que procurar paz. Tu estava sem trabalho, estava procurando minha paz na praia, sozinha, e do nada vem assim, mesmas histórias em corpos diferentes. Aí eu pensei, vai ser esse o título. Peguei o celular, bloco de notas e anotei, mesmas histórias em corpos diferentes. E continuei. Só que, tipo assim, do nada chegou esse nome. Depois, quando eu comecei a escrever, comecei a dar forma, aí eu entendi por que era o nome. E faz muito sentido, né? Aham. Porque daí é que nem... Como tu já me passou um resumo ali do livro, né? Então, realmente, é como se fossem as mesmas histórias, só que em corpos diferentes, com pessoas diferentes. Porque a temática do teu livro justamente é essa, né? Aborda ali a personagem Soledad que vive situações que muitos outros vivem. Então é até por isso que as pessoas acabam se identificando muito com a tua leitura, né? Exatamente. É isso, é quando você não compreende, tipo assim, a história... tipo assim, você termina com uma pessoa. Sim. Amizade, porque não é somente relacionamento amoroso. Tem de tudo esse livro. Mas, por exemplo, não deu certo com essa pessoa, então vou terminar com essa pessoa. Só que se eu não aprendi isso que tinha que aprender, eu vou procurar outra pessoa e vai ser a mesma coisa. Padrões, né? Padrões repetitivos, isso. Aí é por isso que é tão importante. Eu leio uma frase que às vezes a gente se afasta de pessoas que não achamos que não dá certo porque é muito diferente, sei lá. Sendo que isso que estamos tendo aí é uma aprendizagem. Sim. Entendeu? Se você se afasta disso, vai procurar outra pessoa
que vai trazer o mesmo aprendizagem. Então, às vezes que a gente nem compreende, mas tipo assim, é só, tá, quem me vem a ensinar isso? Quando você deixa de ser, que ontem a gente falava, deixa de ser uma vítima para ser uma protagonista da sua vida, tu já não pensa, essa pessoa me está fazendo isso. Não, essa pessoa faz isso. Se isso me dói, por quê? O que há em mim que eu tenho que aprender? Exatamente. Desse dor? Ou como fala no livro, que eu tenho que aprender dessa pessoa e que essa pessoa tem que aprender de mim. Então, os relacionamentos, os vínculos, amizades, amor, tudo, é bem isso. É tipo assim, me afastar e procurar a mesma coisa na outra pessoa, não adianta. É melhor ver o aprendizagem. Porque se chega à nossa vida, é por algo. Eu sempre falo assim, justamente uma frase que é mais ou menos nesse sentido. Eu sempre digo assim, que a vida, ela ensina a gente. Mas quando a gente não aprende, ela vem e ela reforça a lição. Até com que a gente aprenda, né? Então, quando eu entendi isso, eu também pensei. Eu falei, o que essa situação tem pra me ensinar? Exatamente. Então, quanto mais rápido eu aprender, mais rápido eu saio dessa situação. E realmente, depois disso, eu passei a ver ver a vida de uma outra maneira, as situações, os comportamentos, tudo. Porque chega uma hora que a gente entende que às vezes é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Porque eu penso assim, ai, nossa, a Maura fez algo que me chateou. Só que às vezes a Maura, tipo, nem foi intencional, ou talvez ela nem percebeu que tenha feito isso. Então, é algo que, tipo, eu recebi essa informação de uma outra maneira. Então, de que maneira que eu posso trabalhar isso em mim para que eu viva, né, de uma maneira mais leve, para que, tipo, eu seja mais feliz. Exatamente. E a comunicação é muito importante em nossos relacionamentos, eu acho, né? Porque o que acontece? Quando você comunica ao outro, aí as coisas mudam. Porque tem coisas que para nós não faz sentido, é algo normal. Eu tinha uma amiga que me falou, tu nunca posta foto comigo, eu posto foto com todo mundo. Sim. Eu sou blogueira. Então, do nada, ela mandou, eu estava chateada porque você nunca postou foto comigo, você esqueceu de mim. Mas não, eu não sabia que era tão importante para você que eu posto uma foto. Sim. Então, aí, a comunicação é muito importante. Muito. Porque outra amiga que falou, não, tu mudou de país, esqueceu de tudo nós. Mas era tudo de contrário. Eu estava passando tanta coisa que eu não queria carregar a eles com tudo isso. Sim. Então, a comunicação é muito importante. Aí, a história de... Voltando ao livro, né? Sim. Aí, a Soledade, ela tem a verdade, o livro começa com uma ideia de contar uma história de amor, que é a história de Fulano e Soledade. Só que O personagem mesmo é fulano. Tu colocou fulano no livro. O personagem é Soledade. Sim, mas quando tu se refere ao o par amoroso de Soledade... É fulano, isso. Mas é assim... Eu comecei a escrever como que era uma história de amor entre Soledade e Fulano. Só que à medida que eu fui escrevendo, eu percebi que a protagonista era Soledade, é verdade. Era eu, não Fulano. Então aí a história foi como mais para trás. Aí, em vez de começar como uma história de amor, começa como muitas histórias. Por isso que mesmas histórias em corpos diferentes. E essa história de Fulano e Soledade, onde ela pensou que nunca mais se ia se apaixonar, que nunca mais se vai achar uma pessoa que aguante todas as coisas, né? Que suporte nosso caráter, que suporte nossa escuridade. Então, aí, nesse relacionamento, nesse vínculo, como fala, né? Ela percebe que tinha outra pessoa que podia dar um amor diferente, um amor com valores. Aí, como falava, né? O despertar da escuridade de Soledade foi com o relacionamento de Fulano. Só que depois disso, que o personagem achava que nunca mais se ia se apaixonar, chorava como se o mundo ia cair.
Aí, depois disso, depois da cura, de muito tempo, de muita coisa, a amizade também, o círculo, que é muito importante, né? Aí ela se apaixona de novo, até se apaixona de outra pessoa totalmente diferente, Aham. com valores diferentes, com coisas diferentes, com, tipo assim, a história com fulano foi uma história forte de oscuridade. E quando ela, tipo assim, começa a se sanar, começa a se amar, começa a se conhecer, porque no livro fala, se Soledad conseguiu amar tanto a uma pessoa que nunca ia escolher a ela, que nem sequer acreditava no amor, que nem sequer dava o respeito que ela se merecia, imagina quanto vai amar a uma pessoa que se escolha, que Sim. se Aham. respeite, que se a trate com carinho. Só que era como que, tá, como que eu vou achar ou como que eu vou atrair isso se eu não tenho isso? Então a história de Soledad com fulano começa esse amor próprio, esse amadurecimento. Óbvio que ainda temos muito que Sim. aprender. Aham. Mas começa isso. Aí o personagem, Soledad, começa a atrair outro tipo de homens. Aí ela começa a atrair homens mais bons, mais com valores, com família, que acreditam no amor, tudo. Então, é isso. A ensinança é que você vai repetir sempre a mesma história até você se conhecer, até você saber que sim, que não. Aí tem uma parte também que habla de quando ela conhece a Deus. Eu acho muito interessante porque tem pessoas que falaram em algumas livrarias, é um livro espiritual. E eu falo, é. Por quê? Porque, primeiramente, na vida de Soledad, Deus, ela conhece a Deus na sua doença, aos 17 anos. A verdade, ela foi uma escola de férias, desde criança, por mãe e por pai, que mandaram a ela na escola de férias. Só que o conhecimento não é o mesmo que acreditar. Sim. O conhecimento de Deus foi através de sua doença. Porque Soledad foi a uma escola de modelos quando era mais criança, acho que umas 15 anos, 14, 15 anos, 16, não me lembro muito. Aí, nessa escola, é muito interessante esta parte falar porque tem muitas mulheres e até eu, Maura, hoje, eu também fui à escola de... A verdade, fui modelo aqui, muita coisa. Mas tem, quando você é mais criança e ainda não tem um pensamento maduro, tem muitas pessoas que nessas escolas de modelo falam coisas que não é para falar para uma Sim. criança, para uma Aham. adolescente. Então, o personagem Soledad entrou na doença. Por bullying também, porque era gordinha. Então, bullying na escola, mas escola de modelo. Só que na escola de modelo ela já era doente, já estava doente. Só que, tipo assim, aí essa doença estava consumindo. Aí ela, relacionamentos tudo ruim com os homens. Não queria nem que fique perto o nome dela. Aí era, tipo assim, no, era bebida, muita bebida. Parece que sei de comer. Aham. Então, era muita coisa que conlleva a doença que é a anorexia, né? Só que a família, amigos de Soledad, todo mundo estava muito preocupado. Só que a única solução foi Deus. Aí ela tive um convite para fazer um retiro espiritual de 3 dias, onde ela vai e, primeiramente, como que isto não é. Sim. Vamos ver o que acontece aqui. Aham. Mas depois foi uma mudança, um antes e um depois.
Aí ela conhece a Deus. E como fala no livro, a partir daí, ela ia saber que na sua vida não ia ser tudo cor de rosas. Não ia ser tudo maravilhoso, mas com Deus, ela ia poder fazer tudo. E esse retiro espiritual que faz ela foi uma semana, uns dias antes dela ir morar a Buenos Aires. Então foi muito interessante, muito importante, porque ela precisava tipo se sanar para ir morar a Buenos Aires. E o que acontece em Buenos Aires? Aí você é uma pessoa a mais. Aham. Em cambio, em sua província, a província Soledad, você é tal pessoa. Todo mundo se conhece, todo mundo é. Então, isso também é muito interessante, porque hoje em dia você vê muitas mulheres que querem aparentar, que a gente falava, né? Então, é muito importante que você faça as coisas por você Sim. e para você. Então, é isso. Aí, então, tem toda, então, essa parte ali, né, da questão espiritual, onde tu vai, tem, né, esse encontro com Exatamente. Deus e tudo, se No cura livro ali. tem. Cura ali a Soledad se cura ali do processo de anorexia De dela, da anorexia, doença, né, isso. tudo. Só que daí, quando tu pega e traz aquela questão ali desse relacionamento dela com o fulano, e que isso também, de certa forma, foi um despertar pra ela, né? Pra ela se olhar, pra ela se acolher. E eu acho que é nessa parte, assim, claro que o livro em si, assim, né? As mesmas histórias em corpos diferentes, fala de diversos momentos, então, em muitos momentos, né? Os leitores vão se identificar. Mas uma das partes que mais me chama é justamente essa questão do relacionamento. Que a gente sabe que, tipo, hoje eu acho que é mais explanado isso, né? Hoje se fala muito mais de relacionamento tóxicos e coisas parecidas. Antes a gente não ouvia muito isso. Então hoje a gente vive numa era onde se fala mais de empoderamento, se fala mais de amor próprio, se fala mais de olhar pra si. E muitas pessoas estão descobrindo isso, né? Assim como a Soledad descobriu, assim como eu também descobri, muitas outras mulheres acabaram descobrindo isso também, né? Exatamente. Eu acho e eu até agradeço a esse relacionamento, a essa pessoa. E Soledad, tipo assim, ela foi amiga. Tá tudo no livro. Sim. Mas vou poliar um pouquinho. Ela foi amiga de fulano durante um ano. Então, o caráter dela e o caráter dele, eles já conheciam. Só que aí, tipo assim, como essa amizade colorida, por isso que eu falo, não existe amizade colorida. Porque pode sair bem, mas pode sair mal. Sim. Aí eles, era como parecer uma vez e nunca mais, uma trança e nunca mais. Aí a conexão foi tão forte, então não conseguiram se separar nunca mais. E foi muito tóxico porque o relacionamento deles dois tinha muita confiança, tinha muita amizade, tinha muita confidencialidade, só que era tanto que às vezes, tanto soledade, mais soledade eu acho, não percebia que já não era mais seu amigo, que já não precisava contar tanta coisa. E ele era uma pessoa que, por um lado, fazia ela sentir a mais linda do mundo, a mais gostosa. Tem partes eróticas, muitas partes eróticas, com detalhes. Tem partes perversas, tem coisas que era só deles dois, de grupos de WhatsApp. Coisas que o Soledad nem sabia que existia nela. Foi um despertar de uma escuridade muito, muito forte. E era tóxico porque, por um lado, ele fazia sentir ela mais bonita, a mais gostosa, a que não tinha que ter inveja de uma atriz triple X. Mas, por outro lado, ele fazia sentir ciúmes de outras mulheres com joguinhos. Sim. Com joguinhos
que, tipo assim, em segurança. Porque a mulher, todas as mulheres, podemos nos sentir maravilhosas. Mas se estamos com um parceiro que não nos dá esse valor, infelizmente vai apagar-nos. Vai apagar-nos. Então, soledade se ia apagando de a pouco. Até que se apagou de tudo. Aí, tipo assim, ele era um cara que era muito legal, mas também, ao mesmo tempo, não deixava ela brilhar. Mas é exatamente isso que acontece quando a gente vê, quando a gente fala, né, de relacionamentos abusivos, relacionamento tóxico. É aquela coisa, ao mesmo tempo que eu digo que eu te amo e eu quero te entregar um amor e isso, aquilo, outro, em contrapartida a isso, eu vou diminuir, eu vou menosprezar. É aquela coisa, eu te quero pra mim, mas eu te quero desse jeito. Tipo, não segura e solta ao mesmo tempo. Exatamente. Só que, tipo assim, tem uma parte que acho que as pessoas que conseguem ler bem o livro vai perceber porque era um relacionamento que não era normal. Sim. Que era um relacionamento que não era um relacionamento de casal onde iba a jantar junto, iba a sair junto. Somente se conseguem ler bem, vai perceber por quê. Porque, tipo assim, se era um relacionamento normal, você comenta, tipo assim, isto sim, isto não, esses acordos, né, ou coisas que vai comentando. Só que como não era um relacionamento normal, não podia falar isso, entendeu? Então era também era como essa amizade, é como hoje em dia um ficante. Sim. Tu não sabe que pode falar, que não pode falar. Então o relacionamento deles era tão atípico que por isso era mais tóxico ainda. Porque se era um namorado, tu fala. Mas como não era namorado e era um relacionamento atípico, diferente, até soledade se culpa durante muito tempo. Aí vou te dar mais ou menos para que você entenda. Porque era um relacionamento diferente. Se culpa durante muito tempo por ter esse relacionamento. Porque falou, cara, eu nunca pensei que ia estar numa situação assim. Por que Deus, ou para quê, hoje em dia é mais para quê que por quê, Deus me botou neste relacionamento se eu não sirvo para ser essa pessoa, para ocupar esse lugar. Porque tem mulheres que ocupam esse lugar de boa, que elas, tipo assim, se acham bem nesse lugar que ocupava a soledade na vida de fulano. Só que soledade não servia para ocupar esse lugar. E ela já havia falado para fulano que ela não servia, por isso que ela muitas vezes mandava tudo se foder, porque eu não sirvo para este lugar. Só que ela tinha tanto amor por ele que não ia falar, mas você tem que escolher. Acho que somente 2 vezes durante muito tempo que eles tiveram esse relacionamento, ela falou, agora tu tem que escolher. Só que o amor que ela tinha, o pouco amor sobre ela, mas muito amor sobre ele, que ela tinha, era tipo, não preciso ser a uno. Eu te amo assim, entendeu? Só que a ciúme era com outras pessoas, tipo assim, por um lado, você é a melhor do mundo, mas por outro lado, tem outras, entendeu? Ou falava, não, tu tem que estar com outras pessoas, para que ele não se sinta tão culpado pela situação. Vai entendendo um pouquinho? Aí agora, não, tu fica com outros, tu tá com outros. Só que a personalidade de soledade não dava para fazer isso. Ela nunca foi uma mulher que gostava de ficar com... tipo assim, ela era fiel desde o momento que gosta. Sempre, nos seus outros relacionamentos também. Mas com ele, pior ainda. Só que o relacionamento era tão difícil, tão tóxico, que cada vez ela, tipo, não, eu tenho que sair daqui. E ela conhecia outros caras, que isso é muito importante também falar, porque hoje em dia
eu, Maura, eu vejo muita coisa também isso. E a história de Soledad, ela conhecia outras pessoas. Ela tentava sair Sim. desse relacionamento tóxico. Só que essas pessoas ou não suportavam o caráter, ou acontecia alguma coisa, ou não tinha essa mesma química, e aí voltava. E eu acho que isso acontece muito hoje em dia com as mulheres. Sim, acontece. É bem verdade isso, porque eu acho que até que tu te conheça, ou até que tu entenda que de fato aquilo não é pra ti, porque às vezes a gente tem essa consciência, mas a gente não tem essa força pra fazer isso, né? Exatamente. Quando tu fala isso assim, eu me identifico muito, porque ao longo da minha vida eu tive relacionamentos também assim. Então, a maioria das vezes, os meus relacionamentos era. Eu sempre falo assim que, tipo, eles deixavam a mãe e eu me tornava a mãe. Porque Exatamente. eu tinha aquela coisa de, eu quero cuidar, eu quero isso, aquilo, outro. E no fim eu carregava todo um relacionamento na costa, né? E eu passei, eu acho que o meu último relacionamento foi justamente isso, assim. Foram 5 anos de abusos. E eu sempre falo que a pessoa, ela sempre dá o sinal desde o primeiro momento. Gente, não tem essa de, ele era de um jeito e depois foi. A não ser que realmente tu seja cegamente apaixonado. Mas se tu parar pra perceber, desde o primeiro instante, um abusador, ele sempre vai dar sinais. Ele sempre vai dar sinais. E eu lembro que, tipo, comecei a me relacionar e daí todo mundo chegava, ele não te bateu ainda? Ele não sei o quê. E aí, tipo, não aconteceu isso, porque na minha cabeça eu transformaria essa pessoa, né? Eu falei, não, vai namorar comigo, eu vou mudar, ele vai mudar comigo, vai ser diferente. Exatamente. Só que, gente, eu paguei pra ver e eu paguei bem caro, tá? Durante 5 anos, assim, hoje eu falo assim disso de uma maneira muito leve, mas durante muito tempo pesou muito. Inclusive, eu precisei fazer terapia. Sempre falo da importância, gente, de fazer terapia, de Muito estar em importante. dia, sabe? Eu fiz 1 ano de terapia e eu falo que foi na terapia até, inclusive, que eu descobri o desejo de mudar. Porque eu entendia que pra mim quebrar aquele ciclo, aquele padrão que eu vinha vivendo durante anos de relacionamentos tóxicos, coisa parecida, eu precisava realmente sair da minha zona de conforto, mudar, Exatamente. descobrir uma nova versão minha. Tanto que eu falo que eu deixei o meu eu pra trás, ele me ensinou um monte de coisa, mas hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Mas eu tive esse apoio na terapia, mas eu também entendi que eu precisava dessa mudança, que eu precisava abrir mão disso, porque justamente tinha essa questão do eu te amo muito, mas bate, diminuía, porque a tua cor não é bonita, tu não é bonito, tu não te valoriza, tipo, xingamentos assim dos mais Exatamente. diversos que tu pode imaginar. E tu ouvindo isso constantemente, chega um momento que tu passa a tomar isso pra ti como verdade e tu começa a viver isso, né? E aí vem o quê? A ansiedade, vem depressão, vem tudo o que há, tipo, de ruim. Por quê? Porque a gente abandonou a pessoa que mais importa, que no caso somos nós. Somos Então, nós, no momento que a gente entende que nem a Soledad teve esse despertar de se olhar, de se acolher, as coisas mudam. Porque daí a gente passa a entender o que realmente a gente merece, o que a gente realmente precisa e o que a gente não precisa. E aí a gente se torna, quando a gente olha pra gente, a gente passa a perceber o que a gente não quer mais, né? Então, Exatamente. nessa busca, assim, incessante por amor, a gente acaba esquecendo do principal, que é o amor próprio. É o amor Porque, na próprio. realidade, a gente quer muito isso. Quer que o outro dê pra gente algo que, às vezes, a gente não tem. Eu acho até engraçado quando a Soledad fala assim, tipo, ela amava mais ele do que ela. Só que daí fica assim, como é que a gente consegue entregar uma coisa que a gente não Que tem? não tem. Porque daí eu verdade. acho que até um momento, assim, a gente desconhece esse sentimento. Porque se a gente não tem isso dentro da gente, se a gente não se ama, como que eu vou entregar isso pro outro? Então a gente talvez tenha uma ideia muito torta do que é o Do que é o amor, amor. de como amar e tudo. Porque o que a gente vê hoje são muitos relacionamentos, né? Adoecidos, né? São pessoas ali que estão um buscando no outro uma coisa que... Eu sempre falei isso ao longo da minha vida, que o que a gente tem? Pessoas que sangram umas das outras. Porque não tem tempo de se curar. Não tem tempo de encerrar um relacionamento hoje, semana que vem já tá com uma outra pessoa e ela leva desse relacionamento uma bagagem muito grande pro outro. E como consequência vai Não fazer deu um aquele tempo, outro né? sofrer e ele não tinha nada a ver, entendeu? Exatamente. Então eu penso que era justamente as coisas que aconteciam comigo, né? Eu terminava o relacionamento, né?
Eu era bem safadinho, então quando eu chegava a terminar... Olha, os meus ex vão morrer agora. Quando eu chegava a terminar o relacionamento, eu já tava Fulano vai 2 meses com o outro já, entendeu? Então meio que todo mundo levou chifre. Olha, um momento revelações aqui. Mas foi justamente isso. Então depois que, tipo, não dava tempo de eu me curar, e aí eu ia sangrando em cima dos outros. Porque se eu for olhar pros meus relacionamentos, tudo que aconteceu num aconteceu no outro, que aconteceu no outro, que aconteceu no outro. Né? Mas o último, assim, foi o pior de todos, porque realmente, né, teve violência, teve tudo. Mas eu falo, assim, que serviu pra me sair muito mais forte, sabe? Dessas relações, assim, porque daí eu olho também, né, pra trás, e eu penso, não precisava passar por isso, né, gente? Aqui eu não precisava apanhar. Mas foi necessário isso pra que eu abrisse mão desses padrões, assim. Eu acho que precisou chegar no extremo pra que eu entendesse, tipo, não preciso disso. Eu não mereço isso. Eu sou muito mais do que isso. Então, é isso que fala Soledad no livro. É tipo, esse amor que ele não ia me dar, eu tive que me dar, entendeu? Como era algo que não ia achar na outra pessoa, eu tive que achar em mim. Sim. Então, esse amor que ela tanto... A verdade, é assim como você falou. Ela, quando conhece ele, todo mundo falava, não vai aí. Não vai aí. Sim, sempre teve sinais. Ele não é. Só que ela, mas eu... assim, tipo, como nos relacionamentos anteriores nunca se havia apaixonado desse jeito, ela sempre foi apaixonada. Só que durava 6 meses e pronto. Apaixonada por todos. Achava que era paixão. Talvez, como você fala, era um amor que não era amor. Sim. Aí, com fulano, foi tipo, eu vou começar como um jogo também. Porque eles começaram como um jogo. Só que, às vezes, a vida te... Agora vai ver que não é um jogo a vida. Aí é por isso que ela se machuca muito tempo, porque nesse relacionamento, que não é típico, é um relacionamento atípico, mas hoje em dia é muito típico, só que as mulheres não estão nem aí. Então, uma vez eu vi o que a gente é acostumado quando se fala assim de relacionamento, por exemplo. A gente gosta desse jogo. Tipo, ele vem, me traz flores, chocolate, tudo. Não quero, porque tá muito apaixonado. Eu quero o que me despreza. Eu quero o que me trata mal. Hoje nem eu quero. Não, então, hoje sim. Mas aí a gente gosta, parece, desse jogo da conquista. Eu quero o que é mais difícil. O que tá muito facinho aqui eu não quero. Eu quero aquele que não me responde. Eu quero o que não me liga no dia seguinte, o que não se importa comigo. Porque as pessoas se acostumaram com essa ideia de que relacionamento é isso. É essa montanha-russa, entendeu? Se não tiver emoção, eu não quero viver. E hoje, eu acho que depois que eu passei, né, por tudo isso, assim, eu falo que a minha meta de relacionamento é um relacionamento sossegado, tranquilo, saudável. Porque eu já tive muito disso, sabe? De sei lá, de romantizar demais uma coisa que não tinha nada a ver. Mas no caso de Soledad e fulano, ele foi uma conquista. Ele conquistou ela com esse trabalho de hormiga mesmo, por isso que foram um ano amigos. Só que como era eu acho típico, que ela se deixou conquistar também, né? Mas tipo assim, no livro fala que quando, tipo, ela se achava tão, tipo, não tô nem aí pra ninguém, ou, não, eu não vou me apaixonar. Aí, quando perguntaram para ela, fulano pediu teu número, dou? Dá, total, eu não vou dar bola. Então, às vezes a vida vai te ensinar que não tem que falar dessa, como fala na Argentina, dessa água eu não vou beber. Porque a vida depois se mostra outra coisa. Só que no relacionamento dele foi uma conquista, por isso que eles foram amigos um ano. Só que como era um relacionamento atípico, foi tão sofrido depois. Porque, como falo, hoje em dia ela se machucou muito tempo falando, cara, eu nunca quis isto para a minha vida. Eu achava ter um relacionamento mais... que eu possa sair a jantar, que eu possa
a verdade, por que eu me apaixonei, ou ela achava que se apaixonou por uma pessoa que não ia estar disponível para ela. Só que e se machucava e muito tempo não falava com ninguém das coisas, porque ela ia a um lugar, a uma janta, e todo mundo estava falando mais dessa pessoa que era o lugar que ela estava ocupando. Então, tipo assim, para a sociedade, ela seria a pior pessoa do mundo. Só que ninguém sabia o que ela estava passando, ninguém sabe o outro lado de que às vezes as mulheres não. Tipo assim, as coisas acontecem, não tem culpados. No livro fala também, tem uma parte que fala sobre os infiéis. Falemos sobre os infiéis. Acho que é o capítulo 2. Aí a Soledade fala que não tem culpados. Que às vezes a situação acontece, às vezes até é um presente do universo que vem te mostrar que esse relacionamento já não dá certo. Às vezes as mulheres brigam com a outra mulher, com a terceira discórdia. Só que às vezes é tipo assim, tanto para a mulher como para o homem, se está olhando para o outro lado, é porque aí não está indo bem. Então, o certo seria, como fala Soledade, o certo para ela seria, tá, agora vou falar com meu parceiro para ver o que está acontecendo aqui, que eu estou olhando para o outro lado. Entendeu? Só que às vezes isso não acontece, ou às vezes tem pessoas que infelizmente se apaixonam de outro jeito por outra pessoa. Então, Soledade pensa que os infiéis, ela sempre queria entender a cabeça dos infiéis. Ela fala no livro e ela pensa, se eu, que não tô namorando, não tenho parceiro, eu sou fiel a uma pessoa que só gosto, porque uma pessoa casada com filhos vai ser infiel? E a vida, que é tão sábia, demonstrou a ela que não era tão assim. Que às vezes ela falava com infiéis e falava, por que tu faz isso? Se você tem tua mulher, tem tua família, e assim, e às vezes ela escutava de homem, não, mas tu não sabe porque tu não tem um relacionamento longe. Quando tem um relacionamento, aí falamos. Só que aí Soledade fala, tipo, eu isso não acho normal. Se eu tô com meu parceiro e tem, como eu te falo, eu comecei a olhar para outro lado, comecei a gostar para outro lado, eu vou falar, tá, algo aqui não tá dando bem. Algo aqui temos que melhorar. Porque se ela era tão fiel, até com o pensamento, ela como que nunca compreendeu essa mentalidade dos infiéis. Então, a vida, que é tão sábia, mostrou a ela que a verdade é isso, não existem culpados. A vida é tipo assim, as coisas às vezes acontecem, óbvio que às vezes acontecem com intenção. Aí já é maldade, isso já é outra coisa. Quando é com intenção. Só que no caso dela, nunca ela ia querer machucar ele, exponer a ele. Até por isso ela sempre falou para ele, nunca falou um nome. Falou fulano. Sempre foi fulano para a Soledade, nunca foi um nome. Nem sequer no celular estava assinado com seu nome. Sempre foi fulano, então ela cuidava mais a ele que ele mesmo, eu acho. Então é isso, né? É entender que a sociedade hoje em dia culpa muito ou fala muito dos outros e ninguém sabe a vida ou tudo que a gente tem, como Soledade ela expõe em um livro, para que as pessoas, tanto mulheres, tanto os homens, entendam que a vida não é só, tipo, o que acha a outra pessoa que está vivendo essa pessoa, sino que tem muita coisa interna, tem muito... Cada um está no seu processo. Exatamente. Eu falo por aí, no livro também, Soledade fala que não adianta querer, tipo assim, interponer-se no processo do outro.
Até ela conta em uma parte, acho que é no capítulo de Ainda temos muito por aprender, porque temos muito. Sim. Aí ela fala que ela conhece uma amiga que fala, eu não gostei da outra menina. E a Soledade sabia que a outra menina não era legal. Só que ela, ou sua alma, precisava desse vínculo ou desse relacionamento para aprender algo que ela... É como eu falo, né? Se ela se afastava dessa menina, talvez depois vai vir outra menina com o mesmo aprendizagem. Sim. Então, ela precisava passar por isso. Que às vezes a gente não entende que passamos por coisas ruins, mas é necessário. Às vezes é necessário passar por isso para levar essa aprendizagem. Então, Soledade também ensina que não adianta falar, não, mas eu já passei por isso, então não vai por aí. Não, é teu processo. Aunque eu já haja passado por isso, eu sendo amiga ou sendo, tipo assim, um casal, o que seja, é teu processo. Eu vou te acompanhar como amiga, como namorada, como, sei lá. Mas é teu processo, é teu crescimento. É interessante quando, tipo, é aquela coisa. Tanto que até os pais falam isso, né? Tipo, eles tentam, tipo, passar ali pra gente, ó, eu já fiz isso, eu sei como que é, não faz. Mas a gente sempre tende a querer ir lá e fazer pra viver as nossas experiências, né? Então, eu acho que nesse lugar, o que nos cabe quando a gente passa, sim, a gente pode dar um alerta, contar um pouco da nossa experiência, mas realmente, eu sempre falo assim que, tipo, existem vales, tipo, às vezes, porque quando eu passei por isso, eu estava sozinho. Mas é porque tu precisava passar por esse processo sozinho. Às vezes a gente tá ali para dar um auxílio, para dar uma força, mas existem situações na nossa vida em que a gente vai ter que passar por aquele processo todo só. Porque às vezes é um processo de autoconhecimento, é um processo que vai nos trazer amadurecimento. Então eu vejo muitas pessoas hoje assim, tipo, se queixarem, porque eu passo por isso e ninguém me ajuda, eu não recebo força, eu não recebo auxílio de ninguém. Eu sempre falo que, tipo, vão ter lutas que é da Maura. Aquela luta não é minha. E a Maura vai ter que lutar a luta dela. E isso nos fortalece. Isso, quando a gente olha por esse lado e sai do papel de vítima e passa para o processo de protagonista, para o papel de protagonista, a gente entende que a gente precisa passar por esse processo para que realmente, né, a gente saia mais forte, que a gente tenha esse processo de autoconhecimento. Então, vão ter lutas que a gente vai ter que travar, porque nós somos protagonistas. Exatamente. Então, eu acho que tem muita gente que não quer ser protagonista da sua própria história, porque às vezes é mais fácil ser vítima, é mais fácil culpar o outro, é mais fácil colocar ali, foi porque ele fez, foi porque ela fez. Então, é muito mais fácil. Exatamente, é muito mais fácil, no livro fala também, viver dormido. Tipo assim, não acordar na vida, não ser protagonista. Sim. Vivi culpando os outros e vivi adormecido. Tipo, vivi uma vida vítima, culpando todo mundo. Eu falo assim porque, tipo, passar, né, pela vida sem, tipo, deixar a sua marca, sem contar a sua história, porque parece que existiram pessoas que, tipo, fulano, não sei quem que é. Nunca ouvi falar, nunca nem vi. Então, qual que é a graça, né, de passar por essa vida assim, sem ter sido protagonista da sua história? Sem ter histórias. Sem ter histórias mesmo. Sem ter histórias, exatamente. Ou então, sei lá, a maioria das vezes contar ali, mas histórias de fracasso. Eu escuto hoje em dia, Maura, né? Eu já tenho como para um segundo livro com tanta coisa que vivi aqui em Brasil. Porque essa história é da Argentina. Muita coisa da Argentina tem só uma partezinha, a última parte, que fala algumas coisas que aconteceram em Bombinha. Mas Maura hoje em dia já tem para o segundo livro. Então, só que, tipo assim, como você fala, às vezes, não, mas tu tem muitas histórias para contar. Claro, eu estou vivendo. Se eu tenho história para contar, é porque eu estou viva. É porque eu erro ainda. É porque ainda eu cometo erro. É porque ainda eu estou aprendendo. Eu vou aprender até o dia que
porque me Então, muero. e falando de história, é justamente isso. Esse foi o intuito desse podcast. Porque eu lido com muitas mulheres, eu escuto muitas histórias. E aí eu falo, gente, essas histórias têm que ser contadas. Tem que ser contada. As pessoas têm que saber que tu passou por esse processo. Quantas pessoas tu não podem ajudar com a tua história? Quantas pessoas tu não pode influenciar, inspirar? Hoje, tipo, que nem tu fala... Mesmas histórias em corpos diferentes. Quantas pessoas não passam por tudo isso que a gente acabou de falar, ou que estão vivendo esse processo e que não conseguiram se entender ainda, que não conseguiram se descobrir ainda. Então... O que acham que, como Soledad, que nunca vai sair desse poço. Sim. Nunca, tipo assim, eu nunca vou voltar a amar achando que isso era amor, né? Só que, tipo assim, mais pra frente tem algo muito melhor. E falando disso, é até interessante, né, deixar um alerta aqui, porque daí a gente sabe, né, tipo, gente, eu fui, né, vítima de violência doméstica durante muito tempo. As pessoas falam que não conseguem entender como que uma pessoa se sujeita a viver isso, mas realmente, gente, é um processo que quem tá passando não consegue entender, não consegue compreender isso. E, inclusive, eu quero usar esse momento para dizer, se você é vítima de violência doméstica, não é normal, gente. Não tem que passar por isso, não tem que aceitar isso, porque na nossa cabeça a gente entende de alguma forma que a gente precisa passar por isso, mas a gente não tem que passar por isso. Então, sempre fala-se de campanhas para você que está sofrendo algum abuso psicológico, abuso físico, denuncie, porque não é normal a gente conviver com o abusador e dizer, ai, é meu marido, é meu parceiro, é o pai dos meus filhos, eu não posso abrir mão disso. Abra mão disso sim, porque a gente tem que se acolher, a gente tem que se amar. Então, todo esse processo que a Soledad passou, todo esse processo que eu passei, então você também precisa entender que, tipo, isso não é normal e que você precisa abrir mão disso, precisa se acolher. Foi muito importante hoje estar falando aqui com a Maura, que trouxe essas mesmas histórias em corpos diferentes, e realmente eu tenho certeza que muita gente que vai assistir a gente vai acabar se identificando. Foi muito importante para mim estar te recebendo hoje aqui. Para mim foi um prazer estar aqui, contar um pouco da história, né? Tentei contar a verdade, o livro tem muita coisa mais, né? Aí é interessante, as pessoas que queiram adquirir o livro, ele está na venda. Ele está em vários lugares, está em algumas livrarias em Camboriú. Sim. Está em uma livraria, eu anotei aqui. Sim, Delta Livraria de Passo Fundo. E está no site da editora Eluz, que é a editora do livro, né? Então é muito interessante. E isso da violência, eu também quero falar que a violência não é somente bater. Sim. É psicológico. E eu acho que a violência psicológica é pior ainda. E é muito importante que a gente compreenda e empatize com o outro, porque, não, mas está aí porque quer. Não está aí porque quer. Não é fácil sair disso. Então é muito importante empatizar com o outro, não julgar o outro, amigo, amiga que esteja numa situação assim, só estar aí e ajudar. No momento certo, essa pessoa vai ter a força suficiente para sair. Como amiga, é só estar aí. Só aguentar o processo. E é isso, gente. Então, Maura, eu quero te agradecer. Foi uma honra para mim muito grande estar te recebendo aqui. Nossa, que delícia esse nosso encontro. Então, você também pode estar adquirindo. Ela já deixou ali os lugares onde tem a venda, o livro dela. Também tem no online, porque gente de todo o Brasil, ou até mesmo de todo mundo, vai acompanhar a gente. Então, compre o livro, vale muito a pena, gente. E é isso. Eu sou Patrick de Milhões e esse foi o Version of Million de hoje.